Olá, meus amigos e minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para nós estarmos aqui tratando do assunto mais importante da nossa vida. O assunto mais importante da nossa vida, que é nós estarmos trabalhando não pela comida que perece, como diz Jesus, mas trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna. É muito importante nós estarmos entendendo que a vida espiritual ela está sempre acima da nossa vida material. É importante nós estarmos sempre vivendo a nossa vida material, a nossa vida secular aqui, mas com a nossa vida espiritual caminhando sempre de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E essa foi a missão de Jesus, de vir aqui na face da terra, nos socorrer, nos ajudar a nós estarmos enquadrando a nossa vida dentro da vontade de Deus, para podermos estar entendendo que a nossa vida é a nossa maior bênção que recebemos de Deus, é a nossa grande virtude de podermos existir, de vivermos, e nós temos que saber viver da melhor maneira possível para podermos estar mantendo a nossa vida em união com Deus, andando sempre de tal maneira que estejamos cumprindo a missão que Deus deu para cada um de nós aqui na face da terra. E o importante é nós estarmos sempre compreendendo a nossa vida. Nós precisamos saber de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde que nós vamos. Essa é a missão de Jesus, porque apesar da nossa vida, muitas vezes o pecado que habita em nossos corações, que é essa enfermidade que nos desliga de Deus, ela nos tira o conhecimento da vida, nos deixa em trevas, que é o que Jesus está sempre alertando. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus veio trazer para nós aqui o conhecimento da vida, para nós entendermos quão importante é a nossa vida, que a nossa vida é o nosso maior patrimônio e nós devemos estar trabalhando para preservar a nossa vida para sempre. Nós temos aqui na face da terra uma vida temporária, mas Deus nos ama e quer que nós vivamos para sempre e que nós estejamos vivendo dentro do reino dele, porque existe o reino das trevas, e o reino das trevas é um reino de muitos prejuízos para a nossa vida, e é deste prejuízo que realmente Deus quer nos livrar. E Jesus, então, sempre está trabalhando no seu ministério para que nós possamos compreender a nossa vida e podemos estar desfrutando o melhor dela, né? E o grande problema é que nós vivemos longe de Deus e nós precisamos nos aproximar de Deus, e para nós aproximarmos de Deus nós precisamos de Jesus, e Jesus então está sempre nos orientando para que nós possamos estar trabalhando para que a nossa vida realmente seja uma vida frutífera. E Jesus, no seu trabalho aqui em Lucas capítulo 13, ele conta uma parábola interessante que nós precisamos compreender. E aqui Lucas capítulo 13, do versículo 6 a 9, ele diz a seguinte parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Veja aqui, prezado amigo, prezada amiga, Jesus está contando essa parábola aqui, então, que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E este homem aqui, ele na parábola simboliza Deus, e ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. E essa figueira plantada na sua vinha representa a minha vida, representa a sua vida, né? A figueira plantada na sua vinha. A vinha representa todos os homens da face da terra, e a figueira representa cada um de nós. E então, vindo ele procurar fruto nessa figueira, não achou. Quer dizer, a nossa vida precisa dar fruto. E ele, procurando fruto na figueira, não achou. O que ele mandou fazer? Então, disse para o viticultor, né? Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho.
pode cortá-la. Porque ainda ela está ocupando inutilmente a terra. Veja aqui, então, o risco que nós corremos, prezado amigo, prezada amiga, que Deus quer que nós demos fruto. O que significa isso? Deus quer que a nossa vida seja uma vida que realmente seja uma bênção para os outros. E enquanto nós vivemos uma vida egoísta, voltarmos para nós mesmos, nós somos uma figueira que não dá fruto, nós somos uma árvore que não dá fruto, nós somos uma pessoa que vivemos somente buscando nossos próprios interesses, e ao buscar nossos próprios interesses, é exatamente isso que acontece na face da terra. Todo mundo buscando seus próprios interesses. O que acontece? Acontece essa balbúrdia toda que existe na face da terra, que é vingança, que é brigas, guerras e tantas outras, né? Mortes, assassinatos, adultério, prostituições. É tudo isso que acontece quando todas as pessoas estão buscando seus próprios interesses e fica vivendo, então, aqui de uma forma inútil aqui na face da terra, sempre causando problemas. Ao invés de estar abençoando uns aos outros, nós estamos provocando brigas entre uns e os outros. E é exatamente isso, então, que Deus, vendo aquela figueira que não deu fruto, disse ao viticultor. E o viticultor aqui representa a pessoa do Espírito Santo, aquele que está trabalhando aqui na terra para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, peçam perdão a Deus e mudem de vida. Por isso, então, o viticultor, que é o Espírito Santo, intercedeu por aquela figueira. Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então veja bem aqui, prezado amigo e prezada amiga, nós temos aqui o Espírito Santo trabalhando na face da terra para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. É o que nós vemos ali em Romanos 8:26, o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto, desse assunto do Espírito Santo. Ele fala assim, Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é exatamente nesse sentido que aqui o viticultor intercedeu por aquela figueira, para que não fosse cortada, ainda que desse um tempo. E nosso Deus, ele é longânimo. O apóstolo Pedro também, lá na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8 a 9, fala da longanimidade de Deus. Deus tem paciência para conosco, para que nós possamos realmente mudar de vida. Diz lá, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E veja aqui então que o viticultor, a interceder por aquela figueira, o Pai, o seu Deus, disse para ele então que ele aguardaria esses 3 anos. E nós vemos aqui que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então Deus está sempre dando tempo para que nós possamos nos arrepender. E é o que o Espírito Santo diz aqui para Deus. Ele, porém, disse, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele vai trabalhar, ele vai adubar a vida daquela pessoa, ele vai evangelizar aquela pessoa, vai levar a palavra de Deus, vai levar o evangelho de Jesus para que a pessoa se arrependa, peça perdão a Deus, creia em Jesus, aceite Ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, tenha uma mudança de vida ao receber Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. E então Paulo diz essa mudança de vida lá em Colossenses 1:13, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui então agora nós vemos que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando ela compreende o evangelho de Jesus, o amor de Jesus, o grande ato de amor que ele praticou ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, sofrendo ali a punição dos nossos pecados para nos dar a libertação da condenação eterna. Veja que ele mandou cortar a figueira, né? Porque estava ocupando inutilmente a terra, mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos de vida, nós vamos deixar de ser uma pessoa inútil, vamos deixar de ser uma pessoa infrutífera. Muito pelo contrário, a partir agora que nós já pertencemos ao reino de Deus, já fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Deus, agora então nós vamos
nos encaixar dentro do plano de Deus, que é que nós tenhamos uma vida para abençoar o outro e não para viver prejudicando os outros. Então aqui o apóstolo João, lá em capítulo 15, ele narra os ensinamentos de Jesus. A partir do versículo 7 ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Veja aqui, prezado amigo, agora que você então recebeu a instrução do Evangelho, você recebeu Jesus como teu Salvador, arrependido dos seus pecados e agora tomando uma decisão de obedecer a Deus, se você guardar os ensinamentos de Jesus, se você colocar ele em prática, você pede o que você quiser e você será feito, porque agora você passou a ser filho de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus como único e todo suficiente Senhor e Salvador será considerado filho de Deus, conforme diz lá João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, agora nascidos de Deus, filhos de Deus. Agora, como filho de Deus, nós nos alimentamos das instruções de Deus, guardando os seus mandamentos e colocando em prática. Temos o privilégio de pedirmos o que quisermos para que possamos ajudar outras pessoas a crerem em Jesus também. E nisto é glorificado a Deus na nossa vida. Nossa vida, em vez de ser uma vida infrutífera, passa a ser uma vida agora frutífera, ajudando outras pessoas a encontrar o caminho, a verdade, a vida em Cristo Jesus. E assim Jesus disse aqui: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É o que Jesus, tornar discípulo de Jesus. Jesus mesmo, antes de morrer, ele disse lá: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Então Jesus morreu por nós para que nós possamos ser abençoados e nos tornarmos filhos de Deus. E é exatamente agora nós, como filhos de Deus, precisamos ajudar outras pessoas a também se tornarem filhos de Deus e dando fruto. Nisto é glorificamos a Deus dando muito fruto, ajudando outras pessoas a se tornarem também discípulos de Jesus. E Jesus então está dizendo que se nós praticarmos as suas palavras, então nós vamos ter essa maior de todas as bênçãos. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que é alegria completa? Prezado amigo, prezada amiga, a alegria completa é você conhecer-se a si mesmo, saber de onde você vem, o que você está fazendo aqui na terra e para onde que você está indo. A partir do momento que você vai guardando a palavra de Deus, Deus vai abrindo a tua visão espiritual e vai mostrando para você para onde ele está te levando. Você sabe para onde você está indo. Você não vai partir desta vida para a eternidade na ignorância, nas trevas. Porque partir nas trevas, em dúvida, é partir errado. Por isso, a missão de Jesus foi realmente vir aqui abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender quão importante é obedecermos a palavra de Deus. Ele quer que realmente nós vivamos para sempre, conforme nós vimos ali em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para que você realmente se arrependa, receba Jesus como teu único e todo suficiente Salvador, seja salvo e tenha a presença do Espírito Santo na sua vida hoje, que é a única fé que dá prova de que você realmente mudou de vida, que você deixou de ser uma figueira infrutífera para ser uma figueira frutífera, porque você deixou de ser uma pessoa que vivia somente pensando em si mesmo, mas agora você é uma pessoa voltada para o outro, e é só a fé em Jesus Cristo que nos dá essa prova, porque ele nos sela com o Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e assim nós já estamos preparados para partir desta vida, para a eternidade, com toda a segurança. E isso que é a felicidade que todas as pessoas andam procurando, que é vencer a morte. Vencer a morte, é receber Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador.
Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, esteja conosco aqui no próximo programa para estarmos continuando o nosso diálogo aqui a respeito desse assunto tão importante, que é o mais importante da vida, porque se você tiver a sua vida já resolvida com Deus, você pode viver cada dia mais de forma alegre, contente, feliz aqui na face da terra. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, compartilhe, comente e esteja sempre conosco. E você que já conhece a linguagem do Evangelho e já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja divulgando o nosso programa, divulgando a mensagem de Deus. Sempre trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas por Jesus, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. E quanto mais filhos de Deus aqui na terra, ele sara a terra e leva o coração do rei para onde ele precisar, para que cuide dos seus filhos da melhor maneira possível, conforme diz lá Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!